uma terrinha que dá um jeito, mas tecnologia é bom. Então, primeira coisa, vamos ver o que é o hábito, né? Segundo o dicionário, o hábito é um comportamento que determinada pessoa aprende e repete frequentemente, sem pensar como deve executá-lo. Então, o hábito não é uma coisa que nasce conosco, espíritos. São coisas que os espíritos adquirem. Não é como um instinto. O instinto, ele vem já conosco, né? O medo de cair, o medo de queimar, né? Fome, sede, tudo isso é inerente, todo mundo sente. Agora, hábito não. Hábito é uma construção. Só que o hábito não é uma construção do hoje, porque nós sabemos que o espírito vive, né, diversas vidas. Então, os nossos hábitos são construção de todas as nossas vidas enquanto espírito eterno. Por isso é tão difícil a gente mudar os hábitos, porque são coisas que vêm com a gente há muito tempo. E daí é difícil modificar. Jesus nos chama há mais de 2000 anos. E aonde que nós estamos na caminhada? Não é? Porque os nossos hábitos estão tão arraigados como se eles fossem instintivos. Eu não penso para realizar mais. Eu faço porque está preso em mim. E eu preciso trabalhar para modificar isso que está preso em mim. Né? Então, ele pode ser também o uso, costume, maneira de viver, modo constante de comportar-se e de agir. Muita gente fala, pau que nasce torto, morre torto, né? Eu não vou mudar. Quem gosta de mim, quem quiser gosta de mim do jeito que eu sou. Engano. Nós temos que mudar. Nós viemos neste mundo de expiação e provas, mudando para a regeneração, para mudar. Não foi para ficar como a gente é. Senão nós estagnamos na evolução. Então nós temos sim que enxergar o que nós temos em nós para mudar. Aí o dicionário dá até um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Desde criança adquiriram o hábito de ler deitado. Muita criança deita assim e lê, né? Se desde pequenininha ela acostumar a ler deitada e a mãe não corrigir, a hora que ela chegar maiorzinha, ela vai ter problema na coluna, porque só fica numa posição errada de leitura. Da mesma forma, se nós não nos corrigirmos durante as nossas vidas, nós adquirimos hábitos, nesse caso, eu estou falando de hábitos ruins, né? Que nos trazem viciações e nos mantém ainda inferiores ao que a gente poderia ser. Mas para a criança não é um sacrifício ficar daquele jeito. Como para a gente, quando não entende o que o hábito ruim, é normal. É como dizer, gosta de mim do jeito que eu sou. Se não quiser, né? Tchau. Mas não é assim. Então, muitas ações da vida cotidiana nossa constituem hábitos. Você já imaginou se a gente, para descer uma rua, por exemplo, tivesse que ficar raciocinando? Agora eu vou botar o pé para frente, agora eu vou descer o pé, agora eu vou levar o outro, agora eu vou descer o pé. Não, se viesse o cachorro correndo, você ia ser mordido. Não dá tempo, né? Então, o hábito tem essa questão de fazer com que seja meio que automático na nossa vida, fácil de fazer. O problema é que quando ele é um hábito bom, ótimo, né? Não tem problema. Quando ele é hábito ruim, aí vem a dificuldade da mudança, né? O hábito, ele difere do instinto, porque o hábito é o comportamento que a gente adquire. A gente treina para conseguir fazer. O instinto não. O instinto nasce conosco. Então, são duas coisas diferentes. Eu gosto muito desse livro, que eu até conheci aqui na Casa Espírita Irmã Lopes, que é o Renovando Atitudes, do Hamed, Espírito Hamed. Eu acho ele excelente. Ele fala sobre os velhos hábitos. Então, eu trouxe algumas partes desse livro para a gente poder ler. Está no capítulo 9, o item 10. Hamed diz o seguinte, olha, o corpo não dá cólera àquele que não tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho uma reação ruim com um hábito ruim meu, é porque ele faz parte de mim. Quando eu penso mal de uma outra pessoa, na verdade é porque eu já fiz o pensamento
consigo fazer de mudança em mim. Eu sonhei uma vez que o meu filho mais velho, hoje ele tem 19 anos, mas isso já faz tempo, ele devia ter uns 8 anos. E aí ele corria, não sei se eu contei isso para você, eu acho que eu contei. Se eu contei, você vai me ouvir mais uma vez, né? Ele corria num reguinho assim de água, totalmente nu. E ele corria de um espírito que o perseguia. E eu fui correndo para tentar salvar ele, né? Só que eu cheguei tarde. O espírito chegou e molestou o meu filho. Aquilo me deu um ódio, mas uma coisa, que eu fui nele de unha para arrancar pedaço. Só que era espírito, né, gente? Ao que eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha nada. Graças a Deus que não era, né, encarnado mesmo, porque senão eu acho que eu tinha realmente acabado com a criatura. Agora, se eu fiz isso num desdobramento, é que na hora que eu for para a prova da vida, que não tiver tempo de pensar, tudo que o Espiritismo me ensinou vai pro rabo. Porque eu sou capaz de fazer aquilo. Então, a gente mesmo não se conhece. Nós não sabemos quais são os nossos maus hábitos, quais são os nossos vícios, porque a gente só quer ver o nosso lado bom, o que nós já transformamos. Mas aí a gente paralisa na transformação. Eu tenho que ver o que eu preciso ainda fazer. Porque o que eu já fiz é natural em mim agora. Né? Não requer esforço. Existem muitos tipos de vício, né? Os vícios mais comuns, os maus hábitos mais comuns são aqueles que a gente chama de materiais. Aí o Hamed classifica. Materiais, por exemplo, uso de drogas, de álcool, de medicamentos em excesso. Obviamente o medicamento veio aí para ajudar, né? Mas a gente também consegue fazer de uma ajuda uma perversão. A gente também usa mal. Alimentos e toda sorte de coisas materiais que vocês pensaram. Só que muito mais do que os materiais, a gente tem os comportamentais. Às vezes a gente julga um vício material gravíssimo, acha, por exemplo, que a pessoa fumar é um absurdo, né? Que os médicos já falaram que não pode, faz mal, que mata, que isso, que aquilo. Mas não vemos em nós, como Jesus disse, né? Do arqueiro da trava no olho, não vemos em nós vícios ainda muito maiores que estragam a vida de muitas pessoas ao nosso redor. A maledicência, o ciúme, o ódio, né? O cigarro faz mal para aquela criatura e talvez para aquelas que vivem no entorno dela muito próximos, mas muito mais para ela. Agora a maledicência, ela faz mal para muita gente, né? Tem uma historinha no livro que fala assim. Eu tomei gripado, mas vou tomar água da hora, tá? Que uma mocinha, né, muito maledicente, ela, para poder ficar tranquila com a consciência